Posso dar farelo de soja para bovinos? O farelo de soja é uma boa fonte de proteína para bovinos? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento simplesmente curtindo esse vídeo, simplesmente inscrevendo em nosso canal se não é inscrito, simplesmente compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato a você. Não custa nada você curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, é de graça. E você vai estar contribuindo com o desenvolvimento do seu país, com o crescimento da pecuária do seu país. Então eu aguardo sua inscrição e aguardo a sua curtida. Então vamos lá. Posso dar farelo de soja para bovinos? O que é o farelo de soja? O farelo de soja é o subproduto ou o coproduto da extração do óleo do grão de soja. No processo de extração do óleo, o que sobra é o farelo de soja. Então, é aquele subproduto que sobra após a extração do óleo de soja. O farelo de soja é uma boa fonte de proteína para bovinos, professor? Sim, é a melhor fonte de proteína para bovinos. Farelo de soja é a melhor fonte de proteína para bovinos de corte, leite, caprinos, ovinos, inclusive a melhor fonte de proteína para suínos e aves também. Então é a melhor fonte de proteína não só para bovinos, mas para todos os animais. O farelo de soja é muito palatável, é muito apreciado pelo gado. O farelo de soja tem um alto teor de proteína, de 45% até 50% de proteína bruta. Olha só, aqui nós temos o farelo de soja comparado com outros alimentos proteicos. Quais são os outros alimentos proteicos que eu tenho, professor? Olha lá, nós temos o farelo de soja, que vai ter em torno de 45 até 50, por 51 nesse caso aqui, né? 51% de proteína bruta, em torno de 80% de NDT, ou seja, é um alimento rico em energia e rico em proteína. Eu tenho um farelo de algodão com 43% de proteína bruta, tenho um farelo de algodão com menos proteína bruta, porque ele vem com mais casca, em torno de 31 a 32% de proteína bruta. Eu tenho o caroço de algodão com 23% de proteína bruta. Eu tenho o farelo de glúten de milho, que tem um alto teor de proteína bruta, em torno de 68% de proteína bruta. Eu tenho o farelo de glúten de milho 21, chamado de refinazil, que tem 23% de proteína bruta. E tem o resíduo de cervejaria, que vai ter em torno de 23 a 28% de proteína bruta. E tem a ureia, que não é uma fonte de proteína verdadeira, mas é uma fonte de nitrogênio não proteico. Então, o farelo de soja é o alimento proteico padrão. É o melhor alimento proteico que existe. Por quê, professor? Porque ele tem um bom teor de proteína e um bom perfil de aminoácidos essenciais. A proteína é formada por aminoácidos. O bovino precisa desses aminoácidos para ganhar peso, para produzir leite. E o farelo de soja é rico em aminoácidos essenciais, tem um bom perfil, um bom balanço, uma boa quantidade, um bom equilíbrio de aminoácidos essenciais, tá? Então, por isso que o farelo de soja é uma boa fonte de proteína, por apresentar esse bom perfil de aminoácidos essenciais, superior a outros alimentos proteicos que nós citamos ali. Então, o farelo de soja tem uma proteína de alta qualidade, é fonte de proteína verdadeira. É o alimento proteico mais utilizado na alimentação animal, seja de bovinos, seja de suínos, seja de aves, gado de leite, gado de corte, caprinos, ovinos. Professor, o farelo de soja tem algum fator antinutricional? O farelo de soja tem algum fator que limita o seu uso, algum fator antinutricional? Sim, o farelo de soja tem a sojina. A soja tem um fator antinutricional chamado sojina.
Essa sojina, ela prejudica os bovinos, professor? Não, os bovinos adultos ou os bezerros após a desmama não são prejudicados pela sojina. Por quê, professor? Porque os animais adultos, os bezerros desmamados acima de 6 meses e os bovinos adultos, eles já apresentam um rumen desenvolvido. E esse fator tóxico, sojina, é destruída pelos micro-organismos do rumen. Então não tem problema, eu posso dar tanto o grão de soja para bovinos, como o farelo de soja para bovinos, que não vai ter problema nenhum. Porque os micro-organismos do rumen inativam, destroem esse fator antinutricional que é a sojina. Professor, e para bezerro abaixo de 3 meses, bezerro ao pé da vaca, aí você já não pode dar a soja em grão cru para esse bezerro, porque o bezerro não tem um rumen desenvolvido ainda. Professor, mas o farelo de soja eu posso dar para o bezerro? Pode. Por que, professor, eu posso dar o farelo de soja para o bezerro? Porque o farelo de soja que você compra, ele já vem tostado. E esse processo de você tostar, de aquecer o farelo de soja, destrói o fator antinutricional. Então, é por isso que o farelo de soja já vem tostado. Então, a outra pergunta seria, por que o farelo de soja já vem tostado, professor? Justamente para destruir esse fator antinutricional. Quando você compra um farelo de soja, ele já passou por um tratamento térmico, passou por um aquecimento, passou por uma tostagem. O próprio saco está dizendo aqui, ó, farelo de soja tostado. Foi um farelo de soja que passou por um processo térmico que destruiu o fator antinutricional. Aí eu posso usar o farelo de soja tostado para bezerro, posso usar para animal adulto, posso usar para suíno, posso usar para aves, não tem problema nenhum. Então, farelo de soja tostado eu posso usar para qualquer animal, porque destruiu o fator antinutricional. Professor, e se eu quisesse fornecer um grão de soja cru? Aí você já não poderia fornecer nem para suíno nem para aves, porque tem um fator antinutricional que é a sojina. Se eu quiser fornecer o grão de soja cru para o bovino, professor, pode fornecer para animais adultos e bezerro desmamado, porque o rumen vai destruir esse fator antinutricional. Então é por isso que o farelo de soja já vem tostado. Porque a sojina é destruída pelo calor, podendo ser usada assim para suíno, aves e bezerros sem problema nenhum. Por isso que uma ração de creep feeding, ela vem com farelo de soja. O que a sojina causa em suínos e aves, professor? A sojina, que é o fator antinutricional da soja, ela inibe as enzimas que digerem proteína. Então vai diminuir a absorção de proteína e vai retardar o crescimento desses animais. Por isso que eu não posso fornecer grão de soja cru para suíno e para aves, e o farelo de soja tem que ser tostado. Tá? Professor, tem alguma restrição ao usar o farelo de soja para bovinos? Não, nenhuma restrição. Porque além dele já vir tostado, então eu posso usar para bezerro, posso usar para vaca, posso usar para animal adulto, posso usar no proteinado, posso usar na ração. É o melhor alimento proteico que existe. É o alimento proteico padrão, não tem nenhuma restrição em usar farelo de soja para bovinos. Então, não existe nenhuma restrição para farelo de soja. Eu posso usar à vontade farelo de soja, professor? Não, você vai usar o farelo de soja como uma fonte de proteína, para você balancear a ração. Por exemplo, se você faz uma ração com 20% de proteína bruta, vai ter o farelo de soja, vai ter o milho, vai ter o núcleo mineral, você pode colocar um pouco de ureia. Então você vai usar o farelo de soja para balancear a sua dieta. Não precisa usar ele à vontade, porque senão você vai estar dando um excesso de proteína para o animal, que é ruim também. Então o farelo de soja entra para balancear a proteína da ração, como uma fonte de proteína. Então eu posso usar o farelo de soja em proteinados, como fonte de proteína verdadeira. Posso usar o farelo de soja em proteico energético, em ração concentrada, em ração de confinamento, em ração de semi-confinamento, em ração para vaca leiteira, em ração de creep feeding, em ração para ovinos, caprinos, usando ele como fonte de proteína. Eu também posso substituir uma parte do farelo de soja pela ureia.
para baratear um pouquinho mais o meu custo. A ureia é muito usada em proteinado, em proteico energético, em ração de confinamento. Então, eu posso substituir uma parte do farelo de soja pela ureia. E posso substituir também o farelo de soja por outros alimentos proteicos, como farelo de algodão, farelo de amendoim, torta de algodão, caroço de algodão. Existem outros alimentos proteicos que eu posso substituir. Aí depende do preço do alimento que eu tenho disponível na minha região. Então, o farelo de soja pode ser substituído por outros alimentos, tá? Então chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei sobre esse importante alimento, principal alimento proteico usado na alimentação de bovinos, mas não só de bovinos, de suíno, de aves, de caprinos, de ovinos, o farelo de soja. Se essa aula foi útil para você, se ela te ajudou de alguma forma, então curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.